A nossa avaliação, o deputado relator, nós colocamos que a fonte 122 ela é exclusiva do Fundeb, são as despesas realizadas no Fundeb. Então, assim, a conclusão de finalidade é apenas em relação a isso, né? O recurso não foi para o fundão, mas o Estado aplicou na finalidade Fundeb conforme manda a legislação. Ok. Continuando aqui. Senhor presidente, pode continuar, deputado. Ok. A outra indagação, Emerson, é qual o fundamento legal utilizado pela CGE ao concluir que o valor retido do fundão foi aplicado na fonte 122, Fundeb-Seduc? Qual o fundamento legal? Base em quê? Nós olhamos, está relatado, né, e descrito no relatório, demonstrativos do FIPLAN. Nós utilizamos o sistema do Estado de Informações Contábeis, que é pela legislação do decreto 374, fonte de informação pública, né? Pública e de demonstrativo das informações contábeis. E existe comprovação financeira, contábil disso? Sim, nós buscamos informações. Tudo isso está documentado? Sim, está tudo, conforme está no relatório, FIP 729, a contribuição, olhamos pelas anexas, fato 14, está tudo descrito no relatório. E a legislação, ela permite a retenção desses recursos do município e utilização pelo Estado? Não. Você desconhece? O Estado deveria ter repassado conforme a legislação, né? Sei. Ela fala automaticamente para ir para o fundão e retornar. Automático, né? Conforme está descrito pela própria legislação. Deputado Alan, quer fazer uma pergunta? Sim, deputado Wilson. Nível de esclarecimento aqui para a nossa CPI. Antes de Vossa Excelência chegar, deputado Wilson, eu fiz algumas perguntas para o colega auditor. O Fundeb arrecadado em 2017 para o Estado de Mato Grosso foi na ordem de 2.759.785 reais. 2.759. A ordenação diz que 54 desse recurso é do Estado, folha de pagamento para trabalhar na SEDUC. E é regido pela fonte 122. Justamente o que a Controladoria Geral do Estado auditou. E chegou no valor passado para nós, que houve, inclusive, retenção desse recurso ao longo do ano de 2017, na ordem de 331 milhões de reais. 368. Não, 300, é só demonstrativo. No final fica 331 milhões. 331 milhões de reais. Da fonte 122, deputado Wilson. Porém, dos 46% desses 2.759 milhões, que é devido aos municípios, foi essa retenção que gerou essa CPI. Quando os municípios receberam o recurso dia 27 de dezembro de 2017. E houve, então, a manifestação dos prefeitos, via a Associação Mato Grossense dos Municípios, alegando uma retenção na ordem de 220 milhões de reais. Por isso essa CPI foi aberta. Mas a CGE fez um trabalho para nós muito importante, mostrando que não houve apenas a retenção desses 221 milhões de reais, que é dinheiro do município, mas também houve retenção do dinheiro da fonte 122. Então, somando os 331 milhões de reais da fonte 122 e os 221 milhões de reais da fonte de arrecadação e distribuição para os municípios, nós temos aí algo que supera R$500 milhão na retenção dos recursos. Então, só para que a gente tenha essa mirada na nossa oitiva de hoje. Eu agradeço a colaboração do deputado Alan, mas quero dizer o seguinte, deputado, sobre a MM. A MM vem sendo dirigida por um ex-prefeito candidatíssimo nestas eleições e que tem feito manifestações muito mais de caráter eleitoral do que de fato. Então é preciso relevar esse tipo de posicionamento do ex-prefeito de Nortelândia e presidente da MM, Neurilan. Né? E também nos chama a atenção por que esse grito não foi dado em março, em abril, em maio, em junho. Esperou todo esse tempo? Ou será que era intencional aguardar todos esses atrasos para depois falar ao final? Ora, é dever de qualquer cidadão, mais do que qualquer, até antes de qualquer autoridade investida por concurso público ou pelo voto popular, denunciar qualquer flagrante,
Se ele sabia que haviam atrasos, por que não trouxe à tona para que o governo corrigisse? Então eu não dou Deputado essa Dilson Santos, me importância permite. toda em relação a essa Dilson fala. Santos, me permite. Pois não, deputado. Nós estamos com um depoente aqui, auditor do Estado do Mato Grosso, que fez o trabalho e hoje está depondo. Nós temos aí o então candidato Neurilan, que, se não me engano, na semana que vem estará aqui, dia 8. E essa resposta cabe a ele passar a Vossa Excelência. Nós estamos aqui para perguntar ao nosso depoente, que gentilmente veio no primeiro chamado, sobre o que aconteceu e sobre o relatório que ele mesmo elaborou e assinou. Eu pediria a Vossa Excelência a compreensão de que essas questões seriam perguntadas para o Neurilan. Obrigado, presidente, pela observação, mas não foi eu que trouxe, presidente, essa mesa, esse fato de manifestação de ex-prefeitos. E procurei sempre, na minha arguição aqui ao auditor, concentrar rigorosamente na matéria técnica. Mas assim que o colega deputado Alan trouxe essa informação, eu achei por bem repor também o posicionamento do Estado necessário. E eu quero até fazer uma pergunta aqui. Doutor Emerson, a partir de quando começaram os atrasos nos repasses? Nosso relatório, a partir do mês de abril, né, iniciaram-se alguns valores, mas maio começou a ficar mais concentrado, a partir do mês de maio. Então, continuando aqui as perguntas. Escorado no princípio da finalidade da despesa, no artigo 8º do parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo recusa o pretendido remanejamento entre Fundeb e recursos próprios. E o que se vê no seguinte julgado, né, abre aspas, a gestão dos recursos cabe ao chefe do Executivo, que tem a responsabilidade de acompanhar seu recebimento e aplicá-los adequadamente, conforme determina a lei. Reafirmo que não há que se falar em possível compensação entre a aplicação global de que trata o artigo 212 da Constituição Federal e aquela relacional dos recursos provenientes do Fundeb, na medida que o legislador constitucional e o infraconstitucional criaram dois limites distintos, cujo efetivo cumprimento pela administração devemos fiscalizar. Fecha aspas. Pergunto, qual foi a atuação do secretário de Estado de Fazenda em todo esse processo? No meu relato, eu não fiz nenhuma identificação em relação ao secretário de Estado de Fazenda. Apenas trabalhei dados do FIPLAN. Qual foi a atuação do chefe do Executivo, o governador, nas retenções do Fundeb? Eu apenas trabalhei com relatórios do FIPLAN, Excelência. A auditoria concluiu que o Conselho de Acompanhamento do Fundeb somente foi constituído no final de 2017. Quanto a isso, perguntamos: quem realizou o controle social dos recursos do Fundeb no período? Nosso relatório não identificou essa avaliação, esse controle social. E a quem caberia a constituição deste Conselho? A lei, no artigo 25, ela traz prazos, né, de constituição e mandatos de 2 anos. Eu acredito que o pessoal do Undima já tem respondido com detalhes essa E nós podemos concluir que o gestor responsável foi omisso em não nomear os membros? O que eu consegui da SEDUC foi que os conselhos eles haviam sido nomeados. Eu até citei as datas de publicação de diário oficial. Agora, uma das nossas conclusões foi falta de atuação do conselho, né? E uma das recomendações foi que eles atuassem mais, que certamente evitaria todo esse problema. Aí fica já prejudicada a próxima pergunta, que era se a existência do conselho atuante evitaria ou minimizaria as retenções. O senhor já adiantou. Os parágrafos 5º e 6º do artigo 69 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, chamada Lei Darcy Ribeiro, dispõe que o repasse dos valores referidos neste artigo do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos. 1. Recursos arrecadados do 1º ao 10º dia de cada mês até o 20º dia, 10 dias depois. Recursos arrecadados do 11º ao 20º dia de cada mês até o 30º dia. E recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês até o 10º dia do mês subsequente.
O atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. A pergunta da comissão é a seguinte, doutor Emerson. A CGE recomendou a abertura de procedimento administrativo para apurar a responsabilidade atinente à referida retenção? O senhor tem conhecimento disso? Não. Ok. Está respondido, não tem conhecimento, eu passo à próxima pergunta. A CGE, no relatório ainda no mês de fevereiro de 2018, recomendou o seguinte: A. Que o Estado, por meio da Cefaz, firme convênio com o Banco do Brasil, para que ocorra retenção e transferência automática de 20% das receitas originárias de ITCMD, ICMS, IPVA, dívida ativa e receitas acessórias, de multas e juros desses tributos para a formação do Fundeb, conforme determina a Lei 11.494 de 2007. A pergunta é, esse convênio já foi firmado? Desconheço. No cumprimento das medidas de transparência e pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade quanto à receita, o lançamento e o recebimento de toda a receita, conforme determina o artigo 48A, 2 da Lei Complementar 101/2000, o Estado, por meio da Cefaz, firme convênio com o Banco do Brasil para que seja informada a contabilidade geral do Estado, através de arquivo eletrônico a ser integrado ao FIPLAN, todos os valores retidos das receitas do Estado e dos municípios, repassados para a formação do Fundeb, conforme determina a Lei 11.494 de 2007. B. Que seja informada a contabilidade geral do Estado, através de arquivo eletrônico a ser integrado ao FIPLAN, a distribuição rateio dos recursos do Fundeb, transferidos para o Estado e municípios com base no censo escolar definido pela Lei Federal 11.494 de 2007. A pergunta é, estas recomendações, doutor Emerson, foram atendidas? Desconheço. C. Que a Contabilidade Geral do Estado crie contas contábeis no grupo Contas de Controle, com a finalidade de espelhar a movimentação da conta corrente mantida no Banco do Brasil para a formação do Fundeb, conforme determina a Lei 11.494, a fim de evidenciar todos os recursos recebidos e distribuídos a partir das informações recebidas da forma eletrônica. A pergunta é, os relatórios destas contas contábeis já estão disponíveis? Ainda não. A CGE está acompanhando a movimentação destas contas? Como é uma recomendação, cabe ao órgão também se pronunciar em relação ao que nós recomendamos, né? Eles fazem um plano de providência estabelecendo prazo e tudo mais. Ainda não recebemos essa informação, então no sistema ainda não consta essas informações, essas recomendações quanto à parte contábil. Até porque, deputados excelências, essa conta é a conta geral, né? Nós propomos utilizando a tecnologia que dispomos, né, esse acesso via Banco Brasil, já reconhecimento dos bancos de dados, receber esses arquivos eletrônicos, fazer uma prestação de contas globalizada. São os meios que dispomos, né? Tudo que foi contribuído e tudo que foi repassado e a quem foi repassado. Por último, presidente, a última recomendação é que seja disponibilizado no portal Transparência do Estado e no Mira Cidadão, a partir das informações registradas no item 3 desta recomendação, os valores repassados pelo Estado e por cada município para a formação do Fundeb, bem como os valores recebidos por cada ente. Os dados, o que se pergunta aqui, Emerson, é a última pergunta aqui. Os dados estão disponíveis em consulta pública no Mira Cidadão ou não? Ainda não? Ainda não. Senhor presidente, encerrado o questionamento. Deputado Guilherme, uma pergunta? O senhor disse que não está disponível ainda a consulta pública esses dados. Isso, até porque a nossa recomendação foi bastante ambiciosa, né? Nós dispomos tudo, o que foi contribuído por todos os municípios e o que o Estado contribuiu, fazer o banco de dados geral. Né? O deputado Allan Kardec informou 2.700 milhões, compôs a fonte de recurso geral do Estado. Né? A nossa contribuição com isso foi de 1.800, o restante dos municípios. Então, assim, a nossa recomendação é ambiciosa no sentido de que, como não houve essa fiscalização pelo Conselho, não existe essa informação consolidada, nós fizéssemos isso por meio da tecnologia que a Cefaz dispõe. Então, assim, todo mundo contribuiu, o Estado contribuiu com 1 bi, os municípios com 1 bi, temos informado a origem dos recursos e o fundo
tem, né, a composição de custo de 2 bi. E esses 2 bi foi distribuído para quem? Né? O Estado recebeu 500 milhões, os municípios 1,5. Então, assim, que por meio dessa nossa recomendação, que se fosse possível elaborar essa prestação de conta social, seria bastante transparente para todos. Né? Eu acredito que sanaria esses problemas de informação que hoje existe. Ok, obrigado. Deputado Alain. Presidente, primeiro, parabenizar o Emerson pelas informações, pela memória, aí tem puxado na memória muita informação importante. E eu faço uma última pergunta, senhor presidente. Com relação ao Fundeb, eu percebo que o senhor estudou profundamente. O senhor lembra das sanções para o gestor que descumpre a Lei 11.494? Não observei esse detalhe da lei, Excelência. Obrigado, presidente. Eu estou satisfeito. Deputado Eninho. Eu queria só refazer uma questão aqui. O senhor disse da 122 o atraso, e eu não qualifico como atraso porque esse recurso não era do governo do Estado, esse recurso é repasse, como intempestivo. São 331 milhões, é isso? Só assim, não sei se me permitem. Sim. Tá? Tem duas questões que às vezes criam confusão. Eu percebi, acho que Vossa Excelência tem se confundido, o deputado Allan Kardec também. A contribuição, esses 20% das receitas que estão descritas no relatório, tem as do Estado e do município. Vai para um bolão. A gente tem que separar duas coisas. Sim. Então, assim, quando a gente demonstra os 331 milhões, é que essa contribuição não foi tempestiva para o bolão. Mas, quando o Estado deixou de repassar esse recurso para o bolão, ele não aplicou outra finalidade que não foi a educação, daí que nós demonstramos a fonte 122. Então, assim, não foi para o bolão, mas esse recurso foi aplicado como se o Fundeb se tivesse sido retornado. Sim, eu concordo. Mas começamos em maio RT, certo? Não, 122, que seria 54% do bolo total. É isso? Isso. Na ordem de 1.481. 1.481 é a receita que retornou para o Estado. Ok. Isso. Aí, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós somamos tudo que tinha e cumprimos o compromisso. Isso mesmo. Então nós passamos aí praticamente 8 meses de retenção do recurso do Fundeb, que seria para os municípios. É isso. Os valores não foram todos, né? Foram... Então vamos tirar 20%. Não vou precisar valores, mas assim, na equação que nós elaboramos, a soma chegou a esse resultado. Agora, percentuais, eu também não consigo informar. E o senhor só auditou uma parte da 122. Aliás, só 122. Só a fonte 122, que é onde demonstra a aplicação do Estado, o recurso do Fundeb. Quando o senhor levantou esses números, o senhor não se assustou? Em nível de Estado, já são valores mais comuns. Né, a gente trabalha mais com isso, né? Estado 1 bilhão, 2 bilhões, né? E quando o senhor lembrou, assim, o senhor é um cidadão, aliás, que contribui para o Estado do Mato Grosso, aqueles municípios pequenos lá, Nortelândia, ou Cotriguaçu, que passaram essa necessidade de todos esses 8 meses, tentando fechar as contas. E aí, no dezembro, nós repassamos todo esse dinheiro e criamos mais um problema para eles ainda. Então, o que nós estamos aqui hoje, sem caça às bruxas, de maneira nenhuma, é tentar dizer que nós erramos. E aí, logicamente, como o próprio Wilson disse, usado na própria Secretaria para gerir a educação no Estado do Mato Grosso. Tenho certeza, eu acho que pelo que esse montante todo foi também aplicado em pagamento de obras, serviços, o senhor disse na questão da folha, mas o que nós queremos aqui é isso. É dizer que nós erramos, e não podemos mais ter esse erro, porque paga-se muito caro esses municípios pequenos.
Então, da minha parte, agradecer a Vossa Excelência pela contribuição a esta comissão e pedir se, acaso nós precisarmos mais alguma elucidação de algum assunto, o senhor tivesse a compreensão de estar à disposição nessa comissão. Correto. Então, muito obrigado pela vossa presença e a comissão agradece muito a sua pessoa. Obrigado. Obrigado. Continuando na ordem do dia, convido a ser ouvido na condição de testemunha o senhor Marco Aurélio Marafon, secretário de Estado de Educação à época dos fatos investigados. Solicito à equipe que conduz o mesmo à mesa desta CPI. A oitiva ocorrerá nos termos do artigo 32 do segmento interno da CPI, que assim dispõe. A testemunha fará, sob palavra de honra, promessa de dizer a verdade do que souber de lhe for perguntado, devendo declarar o nome, endereço, idade civil, estado, residência, profissão, lugar onde exerce a mesma, se é parente, em que grau de algum dos membros dessa comissão investigado, relatar o que souber, explicando sempre as razões e a ciência das circunstâncias pelas quais possa avaliar a sua credibilidade. Boa tarde, senhor Marafon. Boa tarde, meu presidente, deputado Mauro Sábia, demais membros da comissão, deputado Allan Kardec, também deputado Guilherme, deputado Wilson Santos, deputado Max Russi. Estou à disposição. Declaro que não tenho nenhum impedimento, nenhum parentesco com ninguém e nada que pudesse obstar a veracidade dos fatos em relação ao depoimento. Só para constar em ata, nome completo. Marco Aurélio Marafon. Nacionalidade. Brasileira. Idade. 40 anos. Esses dias. Certeza? Dia 13. Estado civil. Casada. Carteira de identidade. Identidade? RG Mato Grosso 0837-7421. CPF. 843-561-70172. Profissão. Advogado. Onde exerce. Agora em Cuiabá. Endereço completo do senhor. Isso, Avenida dos Lagos, Casa 9A, Residencial Floresta dos Lagos, Cuiabá, Mato Grosso. Já respondeu a pergunta da amizade ou parentesco? Não, não tenho nem amizade nem parentesco. É importante adverti-lo que, ao fazer a afirmação falsa, negar o caráter da verdade sobre a testemunha, sobre a questão de testemunha, a Comissão Parlamentar de Inquérito configura crime de falsa testemunha por pena de 2 anos a 4 anos. E multa, conforme escreve o artigo 342 do Código Penal Brasileiro. O senhor está como testemunha nessa comissão. O senhor promete falar a verdade em tudo que for perguntado? Prometo. Então o senhor encontra-se compromissado. Eu, antes de passar a palavra para o... Não, tenho tempo ainda. Allan Kardec, o senhor está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Seja bem-vindo, Marco Marafon. Obrigado. Depois desse ritual aí com o nosso presidente, agora vem algumas perguntas para o senhor. Claro. Faltou ele perguntar que time que você torce, mas o Parmeira tá ruim, né? Tá ruim, tá ruim. Senhor Marco Aurélio Marafon, sua presença perante essa comissão de inquérito tem a intenção de contribuir com a apuração acerca dos recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, bem como sua distribuição e a forma da legislação vigente. Perfeito. Gostaria que o senhor detalhasse, antes da gente entrar especificamente na questão do Fundeb, no atual governo, que iniciou no 1º de janeiro de 2015, até a sua saída, quais cargos o senhor exerceu no governo? Eu exerci o cargo de secretário de Estado de Planejamento, de 2015 até maio de 2016. De maio de 2016 até o início de abril de 2017, o cargo de secretário de Estado de Educação, Esportes e Lazer. Conforme a lei 11.494, seu artigo 17 da lei, os recursos são provenientes da União, do Estado e do Distrito Federal, são repassados automaticamente para contas únicas e específicas dos governos estaduais, Distrito Federal e dos municípios, vinculados ao respectivo fundo, instituídas para esse fim e mantidas na instituição financeira de que se trata o artigo 16 dessa lei, no nosso caso aqui Banco do Brasil, mas pode ser também na Caixa Econômica. Nós fizemos um roteiro de perguntas e elas vêm
até como função ritualística, repetindo. E aí eu faço uma consulta à casa, à Procuradoria da Casa, se a gente não tem nenhum óbito, se a gente está repetindo as perguntas, uma vez que as testemunhas estavam aqui presentes na primeira oitiva. Eu gostaria de fazer essa pergunta para ver se a gente não tem nenhuma dificuldade legal da gente estar repetindo as perguntas e se tem algum problema as testemunhas permanecerem aqui. Senhor presidente, deputado Guilherme Maluf, agora na presidência dos trabalhos, demais deputados, membros aqui dessa CPI, público e presença em geral. Foi consultado o deputado Mauro Sávio, enquanto na presidência, consultou e o nosso colega procurador já manifestou acerca da possibilidade. Ocorre que nós temos que verificar, senhor deputado e senhor presidente, se a testemunha ela se sente intimidada ou não pela presença das demais testemunhas aqui presentes. Na medida em que as perguntas elas podem haver coincidências e influenciar na resposta um do outro, a própria lei que regulamenta a atividade da CPI, que faz a emissão ao Código de Processo Penal, mais especificamente, artigo 210, diz que as testemunhas elas devem ser ouvidas separadamente. Porém, há a discricionariedade do presidente da CPI, agora na condição do deputado Guilherme Maluf, de autorizar ou não a manutenção das demais testemunhas no recinto, enquanto a testemunha está sendo inquirida. No que tange a testemunha anterior, salvo melhor juízo, um auditor do Estado de carreira, ao chegar a gente percebeu que não houve nenhuma influência por parte da equipe que está aqui acompanhando, na medida em que a própria testemunha ela não se dirigiu para os presentes. Porém, há sim essa imposição por parte do Código de Processo Penal, mas Vossas Excelências, na condição de condutores dos trabalhos da CPI, têm a discricionariedade em decidir se nós temos mais uma testemunha? Se a próxima testemunha permaneça ou não no recinto. A palavra final de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu não tenho óbice algum, é só para a questão de ritualisticamente a gente não ter fragilidade jurídica na nossa CPI. Ok, então eu vou colocar em votação os deputados que concordarem em permanecer as testemunhas da forma como estão, se manifestem, e os que discordarem também se manifestem. Deputado Max, vossa opinião? Permanece como está. Deputado Alan também já votou, eu também voto pela permanência da forma como está. Deputado Wilson? Senhor presidente, pela ordem, em vista da manutenção do trabalho a ser seguido, permanece então a decisão do presidente deputado Mauro Sávio, momento anterior a este, e fica o registro da Procuradoria apenas a título de argumentação para fins de esclarecimento do anseio do deputado Allan Kardec. Perfeito. Deputado Alan. Obrigado, Procuradoria. Marfon, nós temos um percentual destinado à fonte 122 e ao repasse dos municípios. Foi falado aqui na primeira arguição. O senhor lembra dos percentuais? Quanto por cento fica para a SEDUC investir e quantos por cento vai para os municípios? O percentual total é 20% que vai para o fundo com todos os impostos. E desse tem um quinhão que fica para a SEDUC, que é a parte do Estado, em relação ao investimento da educação. E é a partir daí que a gente se coloca, na realidade, como órgão recebedor, tal como os municípios. Ou seja, a Secretaria de Estado de Educação, ela trabalha nesse momento de maneira passiva. Ela recebe os recursos do Fundeb, como também, quando há dificuldades de pagamento de foro, insuficiência de cumprimento das obrigações com os servidores, a gente também recebe recursos do Tesouro da Fonte 100. Ok, só para título de esclarecimento, no valor total de 2.759, 54% fica para a fonte 122, desse valor total do Fundeb. 54% fica para a fonte 122 e é investido na Secretaria de Estado de Educação, e 46% desse recurso seriam repasses automatizados aos municípios. O senhor lembra qual foi o valor que o senhor trabalhou em 2017 desses recursos? Qual foi o valor do Fundeb passado para a Secretaria da SEDUC para que fosse feito o trabalho durante o ano 2017? Segundo os relatórios que eu recebi, em torno de 1.460 bilhões. Perfeito. E onde são aplicados esses recursos?
são aplicados exclusivamente de acordo com a base legal do Fundeb. Nós aplicamos na remuneração dos professores da educação básica, inclusive superamos o mínimo de 60% para os professores em sala de aula, chegando a 78%. Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos sociais relativos à educação básica, adequação e manutenção da estrutura e da educação. Então, seriam os principais serviços onde foi colocado o pagamento do Fundeb. A fonte 122 possui conta bancária específica ou é apenas registrada para fins contábeis? É registrado para fins contábeis. Vamos contar. Isso. Isso, perfeito. De vez em quando tiver alguma dúvida mais técnica, a secretária adjunta pode esclarecer também, não sei se é permitido no rito da CPI. Secretário, o senhor tem total liberdade de consultar os universitários. Tá bom, obrigado. Vou repetir a pergunta para o senhor. Tá. A fonte 122 possui conta bancária específica ou é apenas registrado para fim contábil? Ok, consultando a equipe técnica é a conta bancária específica. Qual a periodicidade dos créditos, os recursos são destinados a essa fonte 122? Oi? A periodicidade de depósito de recursos nessa? Apurado a cada decênio, né? Decêndio, né? De 10 em 10 dias? Isso. No ano de 2017, com a retenção dos recursos, inclusive para essa fonte, já exarada aqui pela própria Controladoria Geral do Estado, quais foram as dificuldades que teve a SEDUC, ou se preparou para que no final do ano fosse feito, então, os investimentos na ordem de 330 milhões de reais que ficou retido durante o ano todo? A Secretaria de Estado de Educação, desde o início, ela se propôs a construir um programa muito ousado de cumprimento das obrigações com os servidores. Isso era um compromisso que o Estado assumiu e a gente tinha que olhar pela folha de pagamento. Foram aumentos muito ousados que já chegaram a 48% nesses 3 anos, e isso, especialmente em 2017, com as dificuldades de fluxo de caixa, tornou muito agudo, de tal maneira que nós cumprimos não apenas o pagamento das parcelas relativas ao RGA, ao ajuste, mas também ao aumento da Lei 510 na base de 7,60, mais ou menos, né? 7,6%. Então, isso foi um impacto muito importante na folha de pagamento da Secretaria de Estado de Educação. E isso está diretamente relacionado à manutenção da base legal do Fundeb, que é justamente manter o professor de sala de aula e sua remuneração. Então, houve um planejamento muito bem elaborado, inclusive para cumprimento integral da legislação em relação à educação básica, de tal maneira a gente orçamentariamente tivesse condições de fechar o ano em condições de equilíbrio. No entanto, com dificuldade de fluxo de caixa, fluxo de receita, os recursos foram insuficientes para cobrir especialmente a folha de pagamento, e isso fazia com que, periodicamente, a Secretaria necessitasse de reposições do Tesouro, da fonte 100 do Tesouro, para que isso fosse cumprida as obrigações com os servidores e as obrigações, não somente as essenciais, mas especialmente as despesas obrigatórias. Senhor presidente, eu passo a palavra aos outros nobres deputados. Nós temos uma lista extensa de perguntas e a gente vamos dividir aqui com os outros deputados. Obrigado, secretário. Depois eu passo ao deputado Max. Em auditoria realizada, a Controladoria Geral do Estado concluiu que houveram diferenças entre o valor devido e o repassado em cada decêndio, sendo compensado em decêndios seguintes dentro do próprio mês ou em meses seguintes. Pergunto, em algum momento o senhor, como secretário, alertou o secretário de Fazenda ou o chefe do Poder Executivo que os valores repassados estavam a menor? É impossível ao secretário de Estado ele não ter acesso aos dados de arrecadação. Então, o que ele faz? Ele recebe do fundão a cota que ele pertence do Fundeb, e a partir daí ele então identifica onde estão os pontos em que não está pegando o custeio e leva à Secretaria de Fazenda para que venha o recurso da fonte 100. Então, o recurso vem do Tesouro, diretamente. Então, a gente tem essa relação, até aí onde a gente vai, porque a gente também é órgão recebedor. Mas o senhor não tinha uma expectativa de receita? A expectativa é que nós temos em cima do orçamento, e a notícia que se tinha é que havia frustração. Ok. Quando os valores foram quitados integralmente, foi identificada correção monetária dos atrasos? Não foi. Tem essa? É que para nós não havia. A gente recebeu recurso a mais do Fundeb, não a menos. Então não tinha um problema da correção monetária.
Como havia o déficit da própria SEDUC, para manter as atividades essenciais da educação básica, a gente precisava que o Tesouro fizesse a reposição desse recurso. Nos papéis de trabalho que fundamentaram o relatório da auditoria 007/2018, CGE foi nos encaminhado o seguinte demonstrativo, uma tabela enorme. Isso. E, diante desse quadro, o Controladoria Geral do Estado concluiu que houve diferenças entre o valor devido e o repassado em cada decênio, sendo compensado em decênios seguintes, dentro do próprio mês ou em meses seguintes. Entretanto, não constatamos desvio de finalidade, uma vez que os recursos não transferidos para a formação do Fundeb, enquanto permaneceram sobre o poder do Estado, foram repassados à Secretaria de Estado de Educação e foram aplicados no custeio das despesas vinculadas ao fundo nos termos do artigo 21 e 22 da Lei Federal 11.494/2007. Pergunto, o valor R$ 368.278.515 negativos na fonte 122 Fundeb estadual, constante na planilha, significa que no mês de dezembro de 2017 o fundão devia à fonte 122 SEDUC este montante? Não, o que ocorria era que a SEDUC ela foi recebendo a mais. Então, o fundo não devia. A gente que devia para a Fazenda. Então, como a gente foi fazendo o empréstimo da fonte 100 do Tesouro, a Fazenda ia adimplindo e ia cumprindo. O fundo, especificamente, não devia nada para a SEDUC. A SEDUC teve o repasse que vinha do fundo e a Fazenda ia fazendo os devidos complementos desse próprio repasse. Então, quando chega no final do exercício, a gente tinha uma situação de recebimento completo dos valores. Tá, ok. A Secretaria do Tesouro Nacional, STN, através da Coordenação Geral de Análise de Informações das Transferências Financeiras Intergovernamentais, detalha os repasses do Fundeb ao ente estadual Mato Grosso da seguinte forma. Aí janeiro, chega em dezembro, apresenta os 321.805, totalizando aí 1.484. Como dito anteriormente, a CGE conclui que não foi constatado desvio de finalidade. Explique... essa pergunta está prejudicada, porque ele já disse que não houve essa constatação, então nós vamos pular esta pergunta. O senhor tem conhecimento, na aplicação da fonte 122, de liquidação de folha de pagamento? Quanto a isto, perguntamos, os contratos temporários de profissionais da área meio, que inclusive já foi motivo de apontamento pelos órgãos de controle, são pagos com recursos do Fundeb, ou existe uma folha separada para tal finalidade? A perspectiva que nós temos, os contratos temporários impactam muito pouco na folha. Eles são, tem os contratos temporários da área finalística e da área meio. O senhor citou da área meio, correto? Só para entender melhor a pergunta. Impactam muito pouco na folha em face do montante. Os contratos temporários finalísticos que são cobertos com toda a estrutura do Fundeb, junto com os demais profissionais da educação que são concursados efetivos. Que aí se trata de professores em sala de aula. Ok. O senhor afirma com segurança que os recursos do Fundeb fonte 122 foram aplicados exclusivamente nas despesas vinculadas ao fundo nos termos 21. Com muita segurança. Com muita segurança. Todo o recurso foi aplicado na educação dentro daquilo que a base legal da educação determina. Ok. Auditoria, pergunta 8. Auditoria CGE-MT concluiu que o Conselho de Acompanhamento do Fundeb somente foi constituído no final do ano 2017. Quanto a isso, eu pergunto. Isso. De 2008 a 2014 ficou totalmente sem a manutenção, sem a existência do Conselho do Fundeb. Foi um período em que não se houve instauração e muita dificuldade documental. Isso é um fato muito grave. Quando a gente assume, a gente já em setembro de 2017, se pudesse depois olhar o número da portaria, pode, Alain? Tem um relatório com o número da portaria, mas foi em setembro de 2017, muito antes de tudo isso. A gente já faz a portaria redesignando. Tinha todo um diálogo para fazer com o FNDE.
no FNDE a gente tinha que trazer as atas históricas, e isso dificultou muito a implementação e realização do fundo, de tal maneira que a gente teve que fazer sucessivas chamadas para poder trazer, e inclusive havia conselheiros que nem sabiam que faziam parte do conselho do Fundeb. Do passado. Foi o senhor que constituiu o conselho? Fui eu que constituí, reconstituí muito antes de qualquer problemática em relação à Fundeb, diga-se de passagem. Posso até dizer o número da portaria aqui, mas a data, salvo engano, em setembro de 2017. Então, no passado, não houve nenhum tipo de controle, porque não havia o conselho? Havia um controle muito formal, superficial, e depois ficou todo um período em que o conselho não teve operação. Ele não foi implementado, ele não tinha realização. No máximo, uma constituição formal, e períodos, como disse, 2008 e 2014, que não tinha nem a constituição formal. Ok. Houve alguma recomendação ou auditoria por parte do Tribunal de Contas do Estado acerca da inexistência do Conselho e da ilegalidade em reter recursos da educação? Nós tivemos alguns apontamentos em relação ao Tribunal de Contas, especialmente em relação ao Ministério Público, determinando a instalação do fundo, porque eles detectaram a situação de ausência. Então, já movido até mesmo pelas determinações ministeriais, a gente procurou regularizar toda a situação do controle e transparência do Fundeb a partir da implantação do fundo. Ok. Considerando os recursos financeiros vinculados ao custeio do direito fundamental à educação, devem, segundo o artigo 69, parágrafo 5º e 6º da LDB, ser depositados em contas específicas geridas pelo órgão responsável pela educação na forma de repasses mensais inadiáveis e não suscetíveis de contingenciamento que correspondam ao 1/10 das atividades públicas de manutenção e desenvolvimento do ensino, de tal como tenham sido planejados na lei orçamentária de cada ente, no que isso inclui as transferências dos recursos do âmbito do Fundeb. Considerando o descumprimento do artigo 218 da Constituição Federal, do artigo 60 do ADCT, da Lei 9.394, da Lei número 11.494/2007 e da Lei 13.005/2014, podem ensejar a responsabilidade pela prática de ato improbidade administrativa, a rejeição das contas anuais do governo e a intervenção de que tratam o artigo 34 e o artigo 35 e o artigo 36 da Constituição Federal, além de dar causa à suspensão das transferências voluntárias da forma da linha B, inciso 4, parágrafo 1, artigo 25 da LRF. Considerando que o princípio da legalidade é uma das maiores garantias para o gestor frente ao poder público, ele representa tal subordinação do poder público à previsão legal, visto que os agentes da administração pública devem atuar sempre conforme a lei. Pergunto, qual a fundamentação legal utilizada pelo governo do Estado em retirar e atrasar os recursos do Fundeb? Deputado, primeiro que o papel da SEDUC, como eu disse, ele é de recebedor, ou seja, eu não posso nem confirmar, à medida em que a controladoria veio e explicou que houve atrasos pontuais, mas não houve nenhum desvio de finalidade, uma vez que foi aplicado todos os recursos na educação, é até aí que constrói a parte que me cabe na análise de todo o processo. Então, não posso nem confirmar se houve, se você pergunta assim, efetivamente, o senhor sabe dos atrasos? Sei por conta do parecer da controladoria. Por conta do parecer da controladoria, senão não poderia nem ter como aferir isso nessa dimensão. Agora, é preciso ter sempre em mente que a gestão pública, ela muitas vezes impõe decisões trágicas que impede de você fazer escolhas de errar ou acertar. Ou seja, você tem que estabelecer regras e tentar conduzir da melhor maneira. Inclusive, há a possibilidade muito clara de que governos que frequentaram essa gestão de 15 a 18, né, os chamados mandatos malditos dos governadores em todo o Estado, de que é uma situação de estado de exceção. E essa é uma situação de estado de exceção, o gestor não tem escolha. Se ele não tem escolha, também não tem por que errar. Então, ele não erra porque ele tem que cumprir aquilo que é mais determinado. Então, esse contexto todo é que pode dar um norte para uma resposta adequada à pergunta do senhor. Senhores deputados, considerações finais, perguntas finais, para que possamos encerrar. Sim, só para colaborar aqui conosco, nós estamos aqui com toda a documentação da CPI, e a questão do Fundeb, está claro aí para todo mundo que falta controle, assim como o FETAB também falta controle. E aí, presidente, importante dizer que essa CPI já está fazendo um papel fundamental para a sociedade. Exatamente.
Vários papéis. Primeiro que nós temos hoje uma conta específica para o FETAB, que foi criada agora em março. A CPI foi criada ano passado. E correu atrás, é óbvio, assim como a CGE recebeu ordem de serviço para fazer auditagem sobre o Fundeb, também depois da criação da CPI. Mas eu gostaria de corrigir o secretário Marrafon, o ex-secretário Marrafon, no ato número 21.771/2014, numa segunda-feira, dia 28 de julho. O governo do Estado, no uso das atribuições legais, compõe, então, aqui, o Conselho do Fundeb. Em 2014... Isso que eu tinha dito, de 2008 a 2014 não houve controle nenhum, aí compõe e depois não opera. Ou seja, registros no CACS e no FNDE são de que não tem nenhum registro de 2008 a 2014 e, na sequência, ele fica sem operação, inclusive com muita dificuldade de buscar as informações dos conselheiros. Eles não têm ata, não têm documentação, e aí nós temos que reimplantar e fazer a maneira correta. E o conselho ele é bienal. Então, ele valeu para 14, de julho de 2014, foi implantado, a julho de 2016. Lembrando, então, que todo 2015 e metade de 2016, o Conselho tinha que ter sido atuado, ele tinha que ter sido chamado, provocado, ele precisava estar atuante. E aí, presidente, isso é de vital importância, porque eu também faço minha culpa para nós aqui na Assembleia Legislativa. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, a qual o deputado Wilson Santos já presidiu e eu estou presidindo, nós não temos a condição de ter esse controle. A Assembleia Legislativa, como órgão fiscal, precisa ter esse controle mensal, decenal, dos nossos repasses. O repasse da saúde, o repasse carimbado do Fundeb, e nós temos um órgão que é o órgão fiscalizador, que é o Conselho do Fundeb, precisa funcionar, porque no Conselho do Fundeb tem também a parcela social, o agente social lá do Fundeb. Então, era só para contribuir nesse sentido que o Fundeb, o Conselho, foi constituído em julho de 2014 para o biênio seguinte. Mas eu estou satisfeito, senhor presidente. Perfeito. Deputado Max, algum questionamento? Deputado Wilson. Colegas deputados, eterno secretário Marrafon. O deputado Alain foi muito feliz quando afirma que falta controle. Governaram o tempo todo e só lembraram de criar o Conselho em julho de 2014. Em 2013, em 2012, em 2011, em 2010, como que era isso? Não tinha nem conselho? Não. Não existia conselho? Não tem registro no FNDE. Essa é a pergunta que eu faço ao senhor. Não tinha nem registro no FNDE. CACS e FNDE, que é onde a gente busca regulamentar, tanto que a gente já estava passível de sofrer sanções em relação a esse tema. E, secretário, aqui a constatação é que houve uma retenção, e aí eu sei que é praticamente impossível o secretário lá na ponta saber que está havendo retenção. Como é que você vai saber? Não tem controle nenhum. De 331 milhões na fonte 122, que é a fonte da SEDUC, e de mais aproximadamente 220 milhões dos municípios. Tá? Faz um total aí de 551 milhões de reais que foram ao longo de 2017 retidos. Mas que, eu até confidenciava ali com o deputado e meu colega professor Allan Kardec, cujo pai foi meu professor na escola técnica, grande professor de educação física, hoje presidente do Parlamento Municipal da nossa querida Leverger. Ele disse, Wilson, realmente houve retenção, mas no final foi tudo pago. Então isso eu fico bastante confortado de que o próprio colega Allan Kardec, de forma muito honesta, coloca que de fato ele diagnosticou as retenções, mas que ao final, lá quando o juiz já levanta ali aquela placa, 3 minutos, né? Mais 3 minutos. Quando é o Flamengo é mais 12, 15, até empatar, virar o jogo e não acaba. Mas, de fato, é importante esse depoimento de que o dinheiro foi passado integralmente, 100%. E é aquela situação. Eu e o Paulão, que já estamos careca aí, né? Já brigamos tanto lá na universidade, né? Na crise, é a escolha de Sofia. A União, nós perdemos um PIB 3,8% em 2015.
Depois o PIB volta a cair 3,6% em 2016. Ah, mas isso é tudo. Desde a proclamação da independência, quando se mede o PIB anualmente, a maior queda havia sido de 1930 para 31, 2,2%. O país nunca teve um decréscimo na sua economia nesse montante de 3,8%, 3,6%. Não estou aqui para fazer caça às bruxas, nem incriminar ninguém. Todos nós, na gestão pública, estamos sujeitos a isso. Então, houve uma retração na economia. E, com isso, você tem dívidas. Por exemplo, alguém me falou, Wilson, o Pedro Táxi tem que enfrentar o Banco da América. Tem que largar de pagar essa dívida, nunca mais pagar essa dívida. Tudo bem, eu acho isso bacana. Dá uma matéria fantástica aí, em nível nacional e internacional. Só que, como o avalista da operação de empréstimo à União, falou, tudo bem, você não pagou não, amanhã você não vai ser o UFPE. Não tem como, não tem alternativa mais. Não existe essa alternativa. Eu não vou pagar como os Kirchners fizeram na Argentina. Porque lá a legislação federal permitia, eles deram um calote internacional e não pagaram a dívida. Só pagaram o que aceitaram pagar. E ponto final. Ficaram excluídos do mercado internacional por um tempo, depois o mercado absorveu de volta e ficou por isso mesmo. É como Moçambique, Cuba, Venezuela, nunca vão pagar o Brasil coisa nenhuma. Esquece. Podem buscar o dinheiro, isso aí nunca mais vão pagar. Então, a crise, as dívidas, as despesas, as leis salariais criadas por este parlamento, aprovadas neste parlamento, mais de 100 leis salariais que impactaram fortemente no equilíbrio receita-despesas, que elevou de maneira expressiva e importante os gastos percentuais com folha em cargos sociais, dívidas da Copa que não foram pagas na gestão anterior, porque a carência coincidia justamente com o início desta gestão. Só para ter uma noção, nós já pagamos, colega deputado Allan Kardec, mais de 600 milhões do VLT. VLT que o nosso governo não projetou, não sonhou, não tocou, não prometeu. Nós já pagamos mais de 600 milhões do VLT. Senhor presidente, para ninguém nunca ter andado. Então, tudo isso, presidente, impacta na gestão da educação, da saúde, da segurança, dos repasses aos poderes, da cultura, do esporte, do lazer. Tudo isso impacta. A gente pode achar que nós estamos aqui flutuando, mas o econômico é só um. Só tem uma porta de entrada e tem centenas de portas de saída. Nós, deputados, queremos ver nossas emendas pagas. Senhor presidente, pela ordem, o deputado Wilson Santos está fazendo papel de defesa aqui, senhor presidente. Acho que ele tinha que estar inscrito como defesa. Nós estamos arguindo tecnicamente aqui, nós estamos chegando ao fim, praticamente, das nossas oitivas, sem nenhuma ilação de ex-governo, atual governo, futuro governo, perguntas direcionadas, estudadas, trabalhadas, pesquisadas. Eu acredito que não é necessidade da gente politizar o debate nesse momento. Para finalizar, deputado Wilson. Deputado, eu respeito o deputado Allan, inclusive fiz questão de não interrompê-lo em nenhum momento, eu respeitei a fala dele, mas eu entendo dessa forma. Eu gostaria que ele, até um pouquinho mais novo que eu, não tão mais novo, pudesse também ter um pouquinho de paciência e entender, porque às vezes a gente mais velho exige um pouquinho mais de tempo para que a gente consiga deixar as nossas ideias mais claras. Mas, atendendo o apelo porque o jovem sempre vence, diz a música, o jovem sempre vai vencer. Então aqui este modesto e alquebrado professor rende-se e encerro a minha fala, excelência. Muito obrigado. Portanto, senhor Marcos Marrafon, o senhor tem considerações finais a ser feitas? Esse é o momento. Nenhuma consideração, excelência. Só agradecer a oportunidade, dizer que efetivamente a CPI tem muito a contribuir, porque não se trata de política de governo, mas sim de uma reconstrução estrutural do Estado em busca de controle, transparência, e isso tem que ser cada vez mais um contínuo, né? Um vai passando o bastão para o outro e as instituições vão aperfeiçoando em torno da República. Então, só deixar esse registro desse elogio ao trabalho da CPI. Procuradoria, alguma manifestação?
Procuradoria, alguma manifestação ou podemos dispensar? Portanto, agradecemos Vossa Excelência, Marco Marrafon. Tá? O senhor pode... Ainda na ordem do dia, convido a ser ouvido, na condição de testemunha, o senhor Gustavo Pinto Coelho de Oliveira, secretário de Estado de Fazenda, à época dos fatos investigados. Solicito a nossa equipe técnica, já está presente, portanto, não há necessidade de condução. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, idade, estado civil, residência, profissão, lugar onde exerce, e se é parente, em que grau de alguma das partes, ou quais as relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões da sua ciência ou circunstâncias pelas quais possa avaliar a sua credibilidade. Boa tarde, Gustavo. O senhor poderia proferir seu nome? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados, todos os presentes aqui nessa sessão. Gustavo Pinto Coelho de Oliveira, casado, brasileiro, 43 anos de idade, no escritório Avenida Coronel Escolástico 736, bairro Bandeirantes, Cuiabá. Não tenho nenhum parentesco ou nenhum impedimento de depor como testemunha aqui nessa CPI, dadas essas condições que o senhor citou. O senhor... É importante advertir o que fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha em comissão parlamentar de inquérito configura crime de falso testemunho, pena de reclusão a 2 a 4 anos, multa conforme prescreve o artigo 342 do Código Penal Brasileiro. O senhor promete falar a verdade em tudo que lhe foi perguntado? Sim. Considerando que, ao fornecer os dados requisitados da CPI, o Banco do Brasil transferiu o sigilo de informação à comissão, solicita à Procuradoria-Geral da Assembleia parecer quanto às providências a serem adotadas pela presidência desta comissão e a obrigação em determinar a transmissão dos procedimentos sob sigilo. Ressalto que as reuniões desta comissão permanecerão públicas. Procuradoria. Perdão, deputado, o senhor pode repetir? Eu estava comunicando com a assessora, a doutora Janaína. Não, já me esclareceram aqui que o depoente já podemos começar o artigo, então. Sim, sim, claro. Deputado... Vamos... Deixa eu ver o que eu vou fazer. Deputado Alain, o senhor fará as primeiras perguntas, em seguida o deputado Wilson e o deputado Max darão continuidade. Obrigado, senhor presidente. 5 primeiras perguntas, deputado Alain. Seja bem-vindo, Gustavo. A sua presença perante essa comissão parlamentar de inquérito tem a intenção de contribuir a apurar e investigar a arrecadação dos recursos oriundos das contribuições do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, FETAB, lei número 7.263/2000, e referente ao Fundeb também, a lei 11.494 de 2007. Primeira pergunta, Gustavo. Sabe informar se o Estado de Mato Grosso reteve, atrasou ou deixou de repassar parte dos recursos destinados aos municípios e também à fonte 122? Bom, primeiro, boa tarde, deputado, boa tarde a todos. Eu queria, rapidamente, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Tenho acompanhado os trabalhos da CPI à distância, não tenho mais participação ativa na vida pública e é uma grande oportunidade estar aqui hoje para que a gente possa tentar esclarecer muitos dos fatos que, pelo acompanhamento que eu tenho feito, entendo que carecem desse esclarecimento. Então, agradecer mais uma vez e agradecer também o atendimento ao meu pedido de adiamento do meu depoimento. Eu queria esclarecer, a imprensa noticiou isso muito, não é uma estratégia jurídica, nada disso. Eu hoje sou um cidadão comum, não sou mais secretário de Estado, não tenho mais staff de assessoria para me assessorar. Eu dependo do meu esforço e de pessoas que colaboram comigo para poder analisar os fatos e elucidar as questões. Então,
Foi por isso esse pedido de adiamento, para colaborar com a CPI no esclarecimento dos fatos, porque notei, pelo acompanhamento, algumas informações imprecisas. Então, primeiro esclarecendo, deputado, sim, é claro, evidente e patente que houve atraso no repasse à composição do Fundeb, chamado Fundão, por parte da Secretaria de Fazenda, repasses esses causados por insuficiência financeira. Eu não pretendo me alongar aqui nas causas dessa insuficiência, acho que todos nós conhecemos tudo o que aconteceu com o Estado fiscal do Estado de Mato Grosso e de diversos outros estados, é preciso que se diga isso. E eu digo sempre que a Secretaria de Fazenda é o lugar onde os sintomas aparecem. As causas não são geradas lá, e creio que um grande papel dessa comissão é entender como é que nós mitigamos os efeitos dessas causas, muito bem elencadas aqui, que geram insuficiência financeira para o Tesouro. O Tesouro não tinha as datas programadas para o repasse do Fundeb, esses recursos efetivamente disponíveis. Aliás, é fato público e notório que alguns dos compromissos ainda do ano de 2016, posso citar aqui a questão do repasse dos duodécimos, ainda não conseguiu ser adimplida pelo Tesouro. Em janeiro de 2015, quando o governador Pedro Táxi assumiu, haviam débitos de mais de 300 milhões de reais com a saúde dos municípios. Hoje eles estão em torno de 160 milhões de reais, ainda não foram quitados, mas foram reduzidos bastante. Tudo isso impacta no Tesouro Nacional. Então, houve esse atraso por insuficiência financeira e existem ainda outras insuficiências financeiras relevantes no Tesouro Estadual. Conforme o artigo 17 da Lei 11.494, os recursos dos fundos provenientes da União, dos Estados e do Distrito Federal serão repassados automaticamente para as contas únicas específicas dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos municípios, vinculadas ao respectivo fundo, instituídas para esse fim e mantidas na instituição financeira, do que trata o artigo 16 desta lei, ou Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. O senhor tem conhecimento desta lei e das consequências da retenção desse recurso? Bom, tenho conhecimento da lei e tenho conhecimento das consequências quando essa retenção ela é deliberada, o que não me parece ter sido o caso aqui, quero esclarecer. Senhor presidente, eu vou ler aqui as sanções da lei e falar especificamente com relação ao princípio da automaticidade. O princípio da automaticidade, em especial do recurso que não é do Estado, é do município, ele precisa cumprir automaticamente o repasse. Arrecador repassa. Arrecador repassa. Nós aqui chegamos com a Controladoria Geral do Estado auditando a conta da SEDUC, da fonte 122. Mas o que nos trouxe aqui foi a retenção indevida de um recurso que é do município, do professor do município e dos alunos do município. A lei, ela traz para nós as sanções, caso haja retenção indevida e uso inadequado desse recurso. Ao chefe do Poder Executivo, ele está sujeito ao processo de crime de responsabilidade, ser caracterizado os tipos penais previstos no artigo 1º, parágrafo 3º, aplicar indevidamente as verbas públicas, negar a execução à lei federal e ao decreto-lei número 201 de 67. Nesses casos, a pena prevista é detenção de 3 meses e 3 anos. Condenação definitiva a esses crimes de responsabilidade acarreta a perda do cargo, inabilitação por exercício de cargo ou função pública, eletivos ou de nomeação, pelo prazo de 5 anos. Artigo 1º, inciso 2º, do Decreto-Lei nº 201 de 67. Sujeito a crime de responsabilidade, se caracteriza a negligência no oferecimento do ensino obrigatório, do artigo 5º, parágrafo 4º da LDB. E sujeito a processo penal, se caracteriza que a aplicação da verba pública foi diversa à prevista em lei, artigo 315 do Código Penal. Ineligibilidade por 5 anos e suas contas forem rejeitadas por irregularidade insanável ou por decisão incorrigível de algum órgão competente, salvo se as questões houver sido ou estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Não sou eu que estou dizendo isso aqui quem está dizendo é a Lei 11.494, que está disposta, inclusive, no site do FNDE. Avançando. Para as últimas duas perguntas minhas, senhor presidente. Quais foram os totais dos valores retidos para os municípios e quais foram os valores retidos na fonte 122? Bom, deputado, sobre o comentário anterior, creio que esse é o grande ponto dessa CPI. Primeiro, nós entendemos se houve retenção e se ela foi indevida. E a questão do uso, acho que o secretário Marrafon, que me antecedeu aqui, deixou bem claro que o uso dos recursos do Fundeb não foi inadequado. Bom, quanto aos valores, secretário, deputado, que nós tivemos ao longo do ano de 2017, como eu já relatei aqui anteriormente, é quase que um estado de exceção fiscal para diversos estados da União. Nós começamos o ano e até o mês de abril conseguimos adimplir com as parcelas regulares de ICMS para os municípios, com grande parte do 12º para os poderes, com os repasses ao Fundeb e tantas outras obrigações que são sabidas do Tesouro. Mas já em março, com a parcela da dívida dolarizada sem suporte financeiro e sem lastro financeiro, isso já começou a causar uma insuficiência financeira no Estado. Assim nós evoluímos, e é natural que haja uma insuficiência financeira ao longo do ano fiscal, porque a receita ela começa um pouco mais devagar do que 1/12 da fração do que seria no ano, e o Estado tem obrigações mensais, além dessas que eu citei aqui, por exemplo, a folha de pagamento, que a Constituição do Estado determina que seja paga até o 10º dia do mês seguinte ao labor do servidor público. Nós temos para o Tesouro do Estado toda uma programação anual, que é desdobrada semestral, trimestralmente, mensalmente, e dentro do mês, dois aspectos têm que ser observados, deputados. Algumas obrigações do Tesouro, elas vencem no decênio. Folha no primeiro decênio, Fundeb em cada um dos decênios, como já foi aqui relatado, mas nós temos também outras obrigações, como, por exemplo, o ICMS, que é todo segundo dia útil da semana. Se apura o que arrecadou na semana anterior, e no segundo dia útil, via de regra terça-feira, isso acontece. Calcule o senhor que esse descompasso entre compromissos que estão amarrados a dias numéricos do mês e dias da semana, dias úteis da semana a serem cumpridos, num esquema de flutuação de receita que ele é mensal, os contribuintes, principalmente do ICMS, que é a principal receita do Estado, eles recolhem em datas específicas, dia 8, dia 12, dia 20 e assim por diante. Isso causa desencaixe financeiro. A soma desses desencaixes financeiros gera no Tesouro o que nós chamamos de pressão fiscal total. Essa pressão fiscal, ela gerou uma insuficiência para o Fundeb, gerou uma insuficiência para o 12º, e tudo isso está muito bem relatado nos relatórios técnicos apresentados. Especificamente sobre o Fundeb, que o senhor me perguntou, pouco mais de 330 milhões de reais, em que pese que o Tesouro do Estado aportou à Secretaria de Educação, como disse aqui anteriormente o secretário Marrafon, mais de 380 milhões de reais para que ela pudesse dar continuidade às suas atividades de maneira regular durante o ano, sem que ainda tivessem sido registradas essas receitas do Fundeb. Vou fazer menção a um fato específico, que eu acho que é muito relevante para que nós possamos esclarecer isso. Janeiro de 2017, o governador Pedro Táxi me convocou emergencialmente, eu estava de férias, ele me convocou para que eu pudesse ir ao BNDES. O BNDES, a presidente Maria Silvia do BNDES, naquela época, assumiu conosco um compromisso de de apoiar financeiramente um grande programa de reforma de escolas no estado de Mato Grosso. Mais de 180 milhões de reais, está previsto na lei orçamentária, receita de capital, uso exclusivo para a melhoria de estrutura física de escolas. No desenrolar do ano, em maio, tivemos aqueles desdobramentos desagradáveis no governo federal, delações, gravações, depois a troca do presidente do BNDES, mudança de política do BNDES. Fato é que em 30 de dezembro de 2017, esses 180 milhões não chegaram. Não chegaram durante todo o ano, e essas reformas de escola tinham que acontecer. Isso gerou necessidade de antecipação do Tesouro à Secretaria de Educação. Folha de pagamento, já disse aqui o secretário Marrafon, mais de 45% de aumento acumulado nos anos de crise fiscal. Então, o Tesouro
também teve que aportar recursos adicionais à Secretaria de Educação. Então, a conta que é preciso deixar claro aqui é que, se por um lado havia uma grande insuficiência financeira, a própria lei salarial que dobra o poder de compra dos professores, me lembra muito bem o deputado Wilson Santos, tem que ser suportada e está sendo cumprida pelo governo. Fora isso, outras questões com os municípios, disse aqui repasse para a saúde, tudo isso. Isso gerou no Tesouro uma insuficiência que passou de R$1 bilhão ao longo do ano, deputado. O Tesouro Nacional, em setembro, chegou a nos cobrar numa reunião presencial em Brasília que, por causa da demora na aprovação da chamada PEC de gastos, então, depois virou a emenda constitucional do teto de gastos, que o Estado depositasse à vista R$382 milhões ao Tesouro Nacional, que era o que nós vínhamos deixando de pagar de dívida com o Tesouro, acreditando na implementação do teto de gastos. Então, somado isso, dívida com os poderes, a dívida com o Fundeb e tudo isso, essa pressão passou de R$1 bilhão, em alguma data que eu não sei lhe precisar, em volta de setembro, chegou a R$1,2 bilhão. Por que eu digo tudo isso? Porque se, por um lado, houve essa insuficiência para o Fundeb, do outro lado, houve toda uma gestão de crise por parte do Tesouro, que impediu que acontecessem greves, que acontecessem colapso nos municípios. Eu noto a sua preocupação na sua fala com os municípios que dependem mais do Estado de Mato Grosso. Eu não sei se todos aqui têm notícia, eu, ao longo do ano de 2017, fiz diversas reuniões com secretários de finanças dos municípios. 2 delas, grandes reuniões com presença de mais de 20 secretários, para que nós justamente tratássemos dessas prioridades. E aí, deputado, diante da insuficiência, nós temos também aí na questão do ICMS, o percentual do ICMS que vai também automaticamente para os municípios. Pedido 2 secretários de finanças dos municípios, de todos que foram ouvidos, de todos que tiveram conosco a Secretaria de Fazenda, que o resto todo eles poderiam sentar conosco e renegociar e conversar, mas que a parcela do ICMS, os 25% relativos ao ICMS, e principalmente a priorização dos repasses da saúde, eram as prioridades no município. Então, quero lhe deixar claro que, se por um lado faltou para o Fundeb, o Tesouro se sacrificou muito para sustentar as políticas de educação, fechamos o ano com 29% de aplicação em educação, isso já foi demonstrado aqui pelo secretário Rogério Galo, suportamos os municípios e aumentamos em muitos repasses aos municípios, até com recuperação de valores que eram devidos ao erário. Então, essa ausência de repasse do Fundeb, ela foi causada por insuficiência, e espero ter detalhado aqui algumas dessas insuficiências que o Tesouro sofreu no ano de 2017. Senhor presidente, vou encerrar essa primeira etapa, aproveitando a fala do ex-secretário Gustavo, dos 330 milhões de reais aportados à SEDUC, direto da fonte 100, lembrando que esse recurso precisava entrar via 122. E esse dinheiro entrando, ele precisa ter repasse automático de 46% aos municípios. 54 fica na SEDUC, 46 vai para os municípios. Mas eu vou fechar essa primeira etapa, Gustavo, fazendo uma pergunta simples. Aqui o secretário Marrafon, que faz parte do governo, minimamente deixou claro que, apesar da retenção de 330 milhões de reais, ele pôde se organizar para pagar folha, para cumprir os seus compromissos. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Por que os municípios não foram avisados e preparados para esta retenção ao longo de 2017, ao ponto de ter um repasse no último dia do ano e eles terem passado o ano com esse recurso em caixa, incorrendo sobre improbidade administrativa? Os municípios foram, vou repetir, os municípios foram surpreendidos com essa arrecadação que eles tiveram, com esse repasse que eles tiveram, dinheiro deles, inclusive, no dia 27 de dezembro, e eles não estavam preparados para fazer, naquele momento, o pagamento atrasado, fechar a folha de pagamento. Aqui na Assembleia foi chuva de prefeitos chorando o que eles iam fazer. E esta CPI, através de uma consulta da mesa diretora ao Tribunal de Contas, regularizou contabilmente a questão dos municípios, que passaram um ano acima de 5% do Fundeb nas suas contas, incorrendo, então, em improbidade administrativa. Se na SEDUC o secretário Marrafon se organizou para dar conta de pagar
mesmo atrasados os seus compromissos e a retenção desse recurso na ordem de 330 milhões, por que não teve o mesmo tratamento com os municípios? Bom, deputado, a resposta a essa sua pergunta, ela é um espelho nos municípios do que aconteceu no Estado. Como havia insuficiência financeira na SEDUC, o Tesouro Estadual teve que fazer aportes extraordinários à SEDUC e, com isso, suportar as despesas da Secretaria de Educação. Assim, em conversa com diversos secretários de Finanças dos municípios, eles também têm que fazer aportes adicionais em educação, em saúde. Os mínimos constitucionais já não são suficientes para as políticas públicas nessa área, isso é um fato. Os tesouros municipais tiveram que complementar esses valores. Chegamos a final de dezembro, o Estado finalmente recebe o chamado FEX. Vamos lembrar aqui, graças a um trabalho do senador Wellington Fagundes, é preciso dizer isso, ele foi o relator do Orçamento Geral da União para o ano de 2017. Pela primeira vez na história, o FEX, ele constava do Orçamento Geral da União. A bancada trabalhou profundamente, todas as bancadas dos estados que têm direito ao FEX trabalharam para que esse valor estivesse disponível no Ministério da Fazenda. Nós tivemos lá diversas vezes o governador Pedro Taques com diversos governadores e com diversos secretários de Fazenda em Brasília, cobrando. Isso aconteceu em junho, julho, a promessa era que viesse em setembro. Nós contávamos, deputado, com essa parcela do FEX para pagar a dívida dolarizada do Bank of America. Salvou-nos o adimplemento de uma empresa que, à época, devia para o Estado de Mato Grosso e que aportou ICMS atrasado de mais de 6 anos no Estado, valores compensados. Foi isso que salvou o encaixe para que nós pudéssemos pagar a parcela e ainda assim honrar a folha de pagamento. Bom, enfim, não sou mais secretário de Fazenda, mas nós tivemos essa situação. E também, deputado, toda essa gestão foi feita em setembro, outubro, novembro, até que em dezembro foi aprovada uma lei no Congresso Nacional, também podia ter sido feito por medida provisória. O Congresso Nacional aprovou e o Tesouro Nacional disponibilizou para os estados o FEX. Isso ajudou a aliviar a pressão. Outra questão que ajudou imensamente a aliviar a pressão financeira sobre o Tesouro Estadual: os programas de recuperação de crédito. CIRA, o próprio Refis aportou quase 200 milhões de reais, posso estar enganado, não vi os números do fechamento do ano, eu me desliguei da secretaria no dia 26 de dezembro, e no dia 28 venciam diversos desses boletos emitidos para pagamento. Isso ajudou a cobrir o ano de 2017. A pergunta que se faz em dezembro o que era pior? Repassar esse recurso aos municípios, e nós, eventualmente, fazemos as tratativas, como essa casa conduziu bem, com o Tribunal de Contas, para que os prefeitos não fossem penalizados pela não aplicação, e está demonstrado, nessa cadeia de responsabilidades, que a União reteve valores que pertencem ao povo de Mato Grosso. Não é o Estado, não é o governo do Estado, não é as prefeituras, é o povo de Mato Grosso. Houve retenção do Fundeb, do repasse do Fundeb do governo federal para nós? Houve retenção de FEX, houve redução de 20% dos repasses da saúde, houve erro na previsão de arrecadação, 90% de queda de transferências, corte de operação de crédito. A União, eu disse isso muitas vezes ao longo do ano passado, a União, o que ela pôde fazer para deixar os estados de fora do ajuste fiscal que ela desenhou, ela fez. E junto com os estados, os municípios. Então, se o senhor me perguntar, em dezembro, a decisão de repassar esse recurso, ainda que de maneira tardia ela foi acertada, eu diria que é preferível gerenciar um problema de ter o recurso em conta e negociar para que não seja penalizado do que não ter o recurso. Esses prefeitos, naturalmente, podem devolver empréstimos que tenham sido feitos pela fonte do tesouro deles para suportar recursos do Fundeb e podem, eventualmente, aplicar nesse ano fiscal. Eu não vejo dificuldade nenhuma, esses recursos estão à disposição dos municípios para que isso continue sendo aplicado na educação dos municípios, que eu creio é a questão principal. Secretário, essa decisão, portanto, foi da sua competência, da sua pasta? Não houve decisão, presidente, porque não havia recurso disponível. Então, se o senhor perguntasse, o recurso estava lá disponível e houve uma decisão de retenção, não, o recurso não estava disponível. E fiz diversas consultas a juristas especialistas. Uns defendem que a sequência de cumprimento dessas insuficiências devia ser cronológica, então, naturalmente, nós teríamos que avançar na quitação dos duodécimos, na quitação de restos a pagar dos anos anteriores.
Outros entendem que a vinculação da Constituição do Estado de pagar a folha, ela é mandatória e não as outras vinculações. Eu acho que tem um grande ponto aí para que nós possamos esclarecer o que leva a chegarmos a esse ponto. É a conta única. Toda vez que o recurso ele precisa tramitar pela conta única para atingir o seu destino, vamos lembrar o caso do FETAB, é outro tema aqui dessa CPI, ele acaba, de alguma forma, se misturando a outros recursos que, às vezes, têm prioridade naquele momento para retenção. Então, o que eu diria um apontamento muito bom dessa CPI é que não houve decisão, porque quando o recurso cai na conta única, ele deixa de estar segregado. A única metodologia eficiente para segregar recursos são contas específicas que não passem pela gestão ou por essa mistura no Tesouro Estadual. Bom, deputado Wilson Santos. Presidente, muito obrigado. Secretário Gustavo, o senhor admitiu que houve atraso, mas ao final fechou. A pergunta que eu faço é, nesse fechamento, já lá depois do Natal, eu sei que o senhor saiu dia 26 de dezembro, em relação a essa correção monetária, foi quitada a correção monetária ou ficou para 2018? Bom, muito boa a sua pergunta, deputado, porque a lei fala dessa correção monetária. Qual é o entendimento que nós temos? Primeiro, é preciso quantificar aonde houve esse atraso, me parece notoriamente no município, e o critério de rateio. E aí sim, o Estado pode, de alguma forma, compensar os municípios por essa questão. O que tem que ficar claro é que a insuficiência financeira ela não era do secretário de Fazenda, não era do secretário de Educação, não era do governador, nem era do Poder Executivo, ela era uma insuficiência do Estado. Então, eu entendo como justo que se tente um ajustamento com os municípios, alguma compensação por esse atraso, ainda que não seja a correção monetária, mas alguma medida, e creio que essa casa tem toda a condição de propor, ao final dessa CPI, medidas que apoiem os municípios nessa questão. Eu passei pela experiência da Prefeitura de Cuiabá e eu fico preocupado quando todo dia eu vejo propostas aqui para segregar contas. FETAB, uma conta específica, SAMU, outra conta específica, farmácia de alto custo, daqui a pouquinho, conta específica, comida para preso, conta específica. Nós não vamos mais precisar de gestor. A Constituição de 34 tentou criar uma república sindicalista no Brasil. Não deu certo. Você engessa completamente a máquina pública, se você começar a fazer isso, na minha concepção. Se cada atividade do Estado tiver a sua conta específica, e as demandas novas que surgem diariamente na sociedade? E as emergências que surgem? Elas não conseguirão ser atendidas. Não, porque está tudo já dentro da sua caixinha. Eu pergunto a Vossa Senhoria, o senhor que geriu aí bilhões de reais como chefe da Secretaria de Estado de Fazenda, o senhor é simpático a essa tese de segregar, de cada atividade do Estado ter a sua conta específica, intocável? Porque se isso tivesse acontecido, no caso do Fundeb, provavelmente atividades emergenciais, como comida para preso, como, enfim, no momento da maior crise econômica vivida pelo país, não poderiam ser atendidos. UTI para crianças no interior, para indígenas, como eu sei que liminares judiciais que determinam que o governo imediatamente submeta aquela criança, aquele idoso, ao internamento, a uma cirurgia, isso vai desaparecer completo, não haverá mais essa possibilidade. E o gestor vai estar lá só para apertar o botão, porque tem uma caixinha para cada atividade. Então eu pergunto ao senhor, o senhor é favorável de que essa política de contas únicas prospere no Estado? Deputado, eu sou favorável a uma completa reorganização do que hoje é um engessamento orçamentário e financeiro
absurdo, brutal com a maioria dos estados. Quero citar aqui 3 exemplos, se me permitem, muito rápidos, que podem contribuir muito aqui para o debate. Primeiro, uma regra linear em todos os estados. O senhor tem 25% para a educação, aqui 26%, uma emenda proposta, um pouco mais de 12% para a saúde. Isso não leva em conta o número de alunos na sala de aula de cada estado, isso não leva em conta a faixa etária de cada população. Em saúde é sabido que quanto mais avançada a idade de uma população no estado, mais serviço de saúde demanda, principalmente de média e alta complexidade. Em educação, o custo é por aluno. Então, não me parece razoável um estado do tamanho de Mato Grosso, que tem 20 vezes a área do estado do Espírito Santo, 2 estados com PIB semelhante, com orçamentos públicos da mesma ordem de grandeza, que têm demandas completamente diferentes. Se for no Espírito Santo, a infraestrutura foi resolvida por uma empresa estatal, a Vale. É um estado que tem 5% da nossa área. Lá se canta e decanta que foi feito um fabuloso ajuste fiscal e que o estado do Espírito Santo é um dos estados, pelos indicadores sim, é um dos estados com melhor condição fiscal do país. A gente olha para Mato Grosso, o governo federal não veio aqui fazer infraestrutura já há muito tempo. O FETAB me parece ser a única fonte hoje capaz de suportar esse tipo de investimento. E o governo definiu, no começo desse governo, 3 prioridades muito claras: saúde, segurança e educação. Em segurança, no Espírito Santo, por conta do ajuste fiscal, nós tivemos um colapso de segurança no começo do ano passado. Aquilo, não se iludam, é resultado de uma política salarial que arrocha o profissional da área de segurança. Aquilo gerou um desmantelamento da estrutura de segurança do Estado e deu no que deu. Até hoje tem mais, posso estar enganado, tem mais de 700 policiais militares aquartelados no Estado do Espírito Santo. Aqui, ao contrário, contratação de 3.600 homens, ainda insuficientes para os parâmetros internacionais. Agora, entendam todos o seguinte: se for o secretário de Fazenda a mandar no Estado de Mato Grosso, e é por isso que nós precisamos tomar essas decisões de maneira colegiada dentro do governo e de parceria com a Assembleia. Max esteve lá na Casa Civil, você esteve na Secretaria de Cidades. Tem hora que você tem que olhar o todo e largar o pedaço. Nós hoje temos, primeiro, tem um relatório muito bem feito aqui nessa casa sobre os fundos do Estado de Mato Grosso. Não precisa inventar nada. É olhar o que está lá para ver que tem um monte de fundo que não serve para quase nada. Ele é insuficiente para o que precisa. Vou dar um exemplo aqui. O fundo que equipa os bombeiros, da TASEG, ele diz que metade tem que ser aplicado em investimento de capital no município onde foi arrecadado. Em alguns municípios, eu olhei, isso dá para comprar meio carro. Como é que o cara vai fazer um investimento de capital comprando meio carro para um veículo naquele município? É insuficiente. Então, acho que nós temos que fazer essa reprogramação. E indo além, se não tirar a rigidez orçamentária, o Estado vai continuar tendo problemas. A conta única foi uma tentativa, mas ela não resolve o problema. O que precisa é tirar a rigidez orçamentária e a rigidez de execução financeira, garantindo que o principal, saúde, segurança e educação, sejam priorizados. Secretário, o senhor ex-secretário Gustavo, o senhor colocou aqui que o governo aplicou de forma inédita no ano passado 29% de toda a sua arrecadação de impostos, adicionada a isso as transferências. É o que estabelece a Constituição de 89. O Estado aplicou 29%. É a maior aplicação, provavelmente, da história, inédito isso. O senhor acha que esse incremento é que segurou as pontas para que não viesse à tona a questão da retenção e dos repasses em atraso do Fundeb? Indubitavelmente, o compromisso do governador Pedro Táxi, suportado pelo Tesouro do Estado, em antecipar recursos para a área de educação, foi o grande responsável por nós não termos uma situação gravíssima de greve e de insuficiência de profissionais nas salas de aula no ano fiscal de 2017. Quero lembrar aqui, tem um concurso que começou agora final de 2017 para a área de educação. Isso é um esforço da Secretaria de Educação, com termo de ajustamento de conduta, me parece, com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas, mas é fundamental que a gente dê suporte. Se não tivesse dinheiro, vamos dizer a palavra clara, para as políticas de educação, não tinha contratação de servidores temporários para suprir o quadro, não tinha professor em sala de aula. Então, isso foi fundamental.
Analogamente na questão da segurança. Segurança é uma área, eu não entendo, eu estou há pouco tempo na área pública, fiquei por 3 anos dedicado, mas os senhores têm muito mais experiência que eu gostaria até de fazer essa reflexão. Eu não entendo por que segurança pública, que é uma atribuição quase que exclusiva do Estado. Ela, na União tem as questões de fronteira, tráfico de drogas, esse tipo de coisa. No município, só as guardas municipais. Então, segurança me parece uma atribuição exclusiva do Estado. Por que não tem proteção orçamentária? Como saúde, como educação tem, como tantas outras áreas. Acho que essa é uma questão que precisa também ser enfrentada. Para encerrar, presidente, eu quero tranquilizar o deputado Allan Kardec, nosso colega professor. Os prefeitos não precisam se preocupar com o risco de alguma ação de improbidade. Está público e notório de que esses atrasos são de responsabilidade única e exclusiva do Estado. Então, os prefeitos podem recorrer aí a qualquer certidão, ao registro dos veículos de comunicação, de que eles não existiram por administração municipal. E eu encerro, presidente, dizendo que não dá para tratar de um assunto com lupa, desprezando o contexto. Disse aqui o doutor Gustavo, esse mandato de 2015 a 2018 é conhecido dentre os governadores do Brasil como o mandato maldito, porque coincidiu com a pior crise econômica desse país no período republicano. Não vamos aqui buscar quem é que provocou essa crise, por que ela aconteceu, por que o PIB desabou. Não estamos aqui a fim de... Você está entendendo, presidente Guilherme Maluf? Não vamos aqui resgatar essa discussão. A verdade é uma só. O Brasil, a partir de 2015, afundou. 14 milhões de desempregos. 100 mil lojas comerciais fechadas por ano, em média. Essa é a verdade. Isso repercutiu em políticas de saúde dos municípios, do Estado e da União. A União, em 2017, repassou aproximadamente 90% a menos nas transferências para Mato Grosso. Isso destrói qualquer orçamento. Você tem um orçamento familiar. Se você tem uma queda de 30%, 40%, desaba, acaba o mundo. Sem previsão, sem organização, sem planejamento. Então, na verdade, deputado Guilherme Maluf, esta CPI, ela tem um objeto exclusivo, mas nós, que exercemos atividade política, somos animais políticos, não podemos fazer uma análise pormenorizada, uma análise pontual, como se fosse um gesto de acupuntura, sem desprezar o resto do organismo. Por que é que dói a cabeça? Às vezes é porque é um problema no estômago, é um problema no rim. Aqui eu estou ao lado de um dos maiores cirurgiões da América Latina, Dr. Guilherme Antônio Maluf, que sabe disso, que muitas vezes o aparecimento de uma enxaqueca, de uma dor de cabeça, não tem nada a ver com a cabeça em si. Está lá no intestino, no estômago, no pâncreas, no sistema nervoso. O remédio dá um efeito colateral. Exatamente. Então, eu quero parabenizar aí todos os colegas deputados e dizer que esta CPI está cumprindo o seu papel de fazer essa análise técnica, porém, aqui é uma casa política. Não dá para fazer uma análise exclusivamente técnica, desprezando fatores políticos que influenciaram, foram vetores que incidiram sobre essa questão. E, no fundo, atrasou, como eu acho que muitos estados atrasaram também. Tem estado aí que sequer conseguiu pagar o 13º até agora, e imagine manter as suas contas rigorosamente em dia. Então, eu agradeço ao presidente Guilherme pela oportunidade de participar desse questionamento. Deputado Alain, suas considerações finais. Obrigado, presidente. Eu concordo plenamente com o deputado Wilson, e aí eu também preciso, então, despir-me da tecnicidade que eu estava tocando até aqui para passar um pouco da minha impressão política também. Nós preparamos aqui, senhor presidente, até fiz uma brincadeira com o deputado Nininho, pedi para que a nossa assessoria imprimisse em A3, que ele estava sem óculos semana passada, e a gente deu uma risadinha dele aí, mas é uma brincadeira, mas ficou legal. O que é isso aqui, deputado Wilson Santos? Isso aqui é o comportamento do Fundeb 2015, 2016 e 2017.
os anos de crise. Os anos de crise que Vossa Excelência falou aqui, e tem razão. Porém, o comportamento do Fundeb em 2015, em nenhum momento, e acredito que deveria ser o ano onde o Estado teria justificativa, o governo teria justificativa para falar que a crise estava assentada, tinha acabado de entrar, e remédio amargo no primeiro ano de mandato, está aqui 2 ex-prefeitos, não teve retenção. E, inclusive, não teve retenção de nenhum outro fundo. Tocou-se 2015 do jeito que a lei exige. 2016, houve grandes problemas de arrecadação, de repasse, assinou-se um termo de ajustamento de conduta com os poderes, porque a alegação, secretário Gustavo, ex-secretário Gustavo, era a arrecadação em queda. Inclusive o TAC não foi cumprido. O TAC não foi cumprido. E houve retenção indevida de duodécimos, de repasse para os municípios. Mas o Fundeb se comportou do jeito que manda a lei. Do jeito que manda a lei. E em 2017, não houve crise. Nós estamos numa discussão boa no plenário sobre isso. Quanto se arrecadou em 2017? 2015 deveria ser a crise. Acabou de entrar no governo, mas conseguiu pagar tudo. Tudo. 2016 foi o grande problema do Estado. Inclusive, a reorganização fiscal do Estado em 2016. E em 2017, eu vou insistir com o nobre deputado Wilson Santos, e na tribuna nós vamos continuar, que a arrecadação total, isso quem disse foi o atual secretário de Fazenda aqui, em audiência pública de meta fiscal, ultrapassou os 25 bilhões de reais, numa previsão de arrecadação total de 18 bi e meio. Vou repetir aqui, que fique gravado. O secretário de Fazenda, Rogério Galo, veio aqui à Assembleia Legislativa e apresentou os números finais da arrecadação de 2017, na arrecadação total, 25 bilhões de reais, numa previsão que o próprio governo fez de arrecadar, da arrecadação total, de 18 bi e meio. Então, os números do próprio governo rebate o cenário de crise. Mas aí eu quero concluir. Tivemos crise em 2015, o FETAB ok. O Fundeb ok. Tivemos crise em 2016, e 2016 foi terrível, o Fundeb ok. Em 2017 não temos crise. A fechar com os números do próprio governo. E nós tivemos a retenção do Fundeb na fonte 122, cujo a Controladoria Geral do Estado, antecipando o trabalho da CPI, apresenta um número de 331 milhões de reais, e os municípios, a retenção na ordem de 220 milhões de reais. E eu finalizo, então, essa questão. E encerro aqui. Qual a fundamentação, então, para reter esse recurso? Qual foi o argumento, bem direto? Nós retivemos 500 milhões de reais do Fundeb por isso. E eu estou por satisfeito após essa pergunta. Bom, deputado, primeiro, desculpe, não são valores cumulativos. Como demonstrado aqui anteriormente, talvez eu não tenha me feito claro, a Secretaria de Estado de Educação ela recebeu valores antecipados do Tesouro e ela, inclusive, virou o ano de 2017 devendo ao Tesouro do Estado mais de 50 milhões de reais. Então, sim, nós tivemos uma insuficiência de pouco mais de 200 milhões com os municípios, não mais de 500. A resposta para a sua colocação, muito bem feita, ela está em outras perguntas. Qual era o percentual da receita do Estado que era folha em 2014, em 2015, 2016, 2017? 3 anos onde o acúmulo da inflação, mais as leis de carreira, fizeram a folha subir mais de 30 e poucos %, na última conta que eu tinha feito, ainda enquanto secretário de Planejamento e depois de Fazenda. O crescimento, a inflação, também disparou os custos do Estado. Então, o que está havendo, deputado, é uma compressão. O Estado já ele vai apenas sobreviver. Ele vai pagar salário, vai pagar conta de luz, vai pagar talvez o combustível
dos veículos que rodem, e ele vai perdendo a sua capacidade de investimento. Tem um relatório muito importante do Tesouro Nacional, sobre isso eu queria falar. A gente falou um pouco sobre transparência aqui, eu pedi para a assessoria checar se era possível projetar aqui na tela. Acho que é importante para o conhecimento de todos, mas não foi possível. No site da Secretaria de Fazenda, eu estou com o computador aqui aberto, existe lá, isso, na minha administração na Secretaria de Fazenda, isso foi escancarado. Existe lá uma aba escrito Finanças Públicas, o senhor entra lá, relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, bimestralmente é publicado o REREL, Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Lá, o senhor vai encontrar, por exemplo, no anexo 8, toda a composição do Fundeb, detalhada, e o que é de ICMS, o que é de TCD, está tudo lá, muito bem detalhado. O do primeiro bimestre de 2018 foi publicado no final de janeiro. Isso é uma obrigação que o Estado tem com a Secretaria do Tesouro Nacional e que também dá publicidade. Fora isso, nós temos as audiências públicas aqui na Assembleia, eu tive em 4 delas, o secretário Galo, me parece, fez a primeira há alguns dias. São ocasiões importantes para se questionar quais são as causas desses sintomas que nós estamos vendo. Então, a resposta para a sua pergunta, longe de querer dizer que é simples, mas ela está em outras perguntas. Percentual da folha, quanto de dívida se compromete, qual é o estoque de restos a pagar acumulado do ano anterior, é tudo isso que vai responder. E a saída para a crise não tem outra, deputado. É apertar o cinto, segurar a despesa e esperar ou fazer o trabalho para a Receita voltar. Sobre isso. Sobre o FETAB. Creio que o secretário de Receita, o último, que continuou na gestão Rogério Galo, esteve aqui, mostrou o esforço que a Secretaria de Fazenda está fazendo no combate à sonegação. Acho que esse é um grande trabalho. Isso devolve recursos ao FETAB, que também é importante para os municípios. O FETAB Combustíveis tem uma parcela importante na manutenção das estradas municipais. O ICMS, ele compõe, 25% dele vai para os municípios e depois dessa dedução, 20% compõe o Fundeb. Combater a sonegação de ICMS também é fundamental. E me parece que a Secretaria de Fazenda continua com um trabalho muito bem feito, que eu herdei do meu antecessor e espero ter passado em melhor condição para o doutor Rogério Galo. Então, isso está feito. E, por último, realmente, o atraso no repasse aos municípios, ele pode ter causado transtornos, é matéria de preocupação, sempre foi, nas discussões da equipe econômica do governo, nas áreas de saúde, educação e tudo isso. Mas, por exemplo, eu tenho colegas secretários de Fazenda, eu participei de alguns conselhos nacionais de Fazenda, o último em dezembro do ano passado, que não conseguiram, no dia 31 de dezembro, estar em dia com o Fundeb nos municípios. Eu sei que a representante do Fundeb esteve aqui e disse que ela não disse que não teve, ela disse que ela não tinha notícia disso ter acontecido. Eu acho que rapidamente, com uma pesquisa aí nos sites, o senhor vai ver alguns estados, eu não quero nominar nenhum, porque cada estado tem um governador de um partido, eu não tenho partido, eu não sou servidor público, mas eu acho que uma rápida pesquisa vai mostrar que tem estados que viraram janeiro sem pagar os municípios em Fundeb, em saúde, nada disso. Tem estado que até hoje não pagou o 13º de 2016, está aí com dificuldade para pagar. Tem estados numa condição fiscal muito mais grave do que o estado de Mato Grosso. Eu queria encerrar minha fala dizendo que essa arrecadação de 2017, ela é de 25 bilhões em termos totais, mas não são 25 bilhões de reais que entram no caixa do Estado. Esse valor ficou um pouco abaixo de 17 bilhões de reais, está nesse site da transparência. Só podia repetir a arrecadação total, por favor, só para eu ganhar a aposta do Wilson Santos. Não é a arrecadação. Desculpa, o conceito é diferente, né? A receita total, ela é composta de valores que não são arrecadados pelo Estado. Então, eu não sei qual é a aposta, mas depois nós podemos conversar, porque eu tenho uma parte aí nessa questão. Não, nesse momento eu não tenho... Gustavo, ele não veio na audiência pública, o nobre colega, quando o secretário Galo expôs em relação a isso. Porque ele é como eu, nós não somos especialistas em contabilidade, não somos. Então, uma coisa é arrecadação, outra coisa é receita. Eu expliquei para ele. Desse montante que ele fala em 25 bilhões, citei só um detalhe, tem 1,5 bi
que são de seguros e calções, que as empresas que ganham concorrências públicas para fazerem obras depositam. Esse dinheiro não pode ser usado para pagar salário, não pode ser usado para comprar combustível, não pode ser usado para comprar comida para preso, porque ele vai ser devolvido ao empresário assim que ele terminar a obra. Isso. Então eu sei que carece um pouquinho, tanto o deputado Alan quanto eu, de conhecimento nessa área contábil. Então eu queria que o senhor efetivamente dissesse, porque eu também tenho dúvida. Na minha concepção, ao estudar, a arrecadação real que entrou nos cofres do Estado, na minha concepção, foi em torno de 19 bilhões e 800 milhões. Perfeito. Agora, como o senhor foi o secretário de Estado de 2017, se eu pudesse tirar essa dúvida de uma vez por todas, por nós. Deputado, aquele dinheiro que entra e que pode ser usado pelo governo do Estado. Deputado, só para esclarecer, a gente já entrou nessa seara, o que eu venho falando, e vou repetir aqui novamente. O governo projetou 18,5 bi de arrecadação total. Está aqui o secretário que fez, juntamente com o secretário de Planejamento, esta previsão. 18 bi. Não tem desculpa, era eu o secretário de Planejamento. 18, você era o secretário de Planejamento. 18 bi e meio, inclusive todas essas outras situações contábeis, professor Wilson Santos. O Estado previu 18 bi e meio de arrecadação total. E o Estado arrecada, na arrecadação total, inclusive as deduções, 25 bi e meio. O Estado errou longe na possibilidade de arrecadação. E aí, professor Wilson, eu não estava lá, porque eu estava aqui junto com o deputado Guilherme Maluf, numa outra CPI importante, que é a CPI dos consignados. 80% do nosso servidor público está envolvido com algum tipo de consignado e todos os dias os aposentados e os servidores públicos recebem ligação dos agentes financeiros abordando o servidor público para ter o seu consignado renovado, e aí o brilhante deputado Guilherme Maluf abriu a CPI e eu estava aqui. Mas o que eu queria dizer era só para a gente entrar num consenso com relação a esse número. Não. A previsão foi do próprio Estado e o Estado de Mato Grosso é gigante. O Estado de Mato Grosso supera isso, com todas as dificuldades, inclusive de arrecadação. E o servidor último veio aqui e deu uma aula, realmente. A questão do FETAB, eu quero deixar claro aqui que ao avançar dos nossos trabalhos junto com a própria Secretaria de Fazenda e esta CPI e esta casa, a gente vai ajeitar esse FETAB, vai ficar bom, e eu sou contra qualquer coisa que possa fazer com o FETAB. Criar CNPJ para o FETAB, essas coisas aí, eu sou contra. Eu acho que o FETAB é jovem, tem condição de estar aqui ajudando a população mato-grossense, ajudando a gente a conduzir. Agora, para finalizar essa questão, nós arrecadamos, o Estado arrecadou mais que vocês previram. Isso ficou óbvio. Deixa eu deixar muito claro, deputado, acho que assim nós temos que comparar as mesmas coisas. A resposta para essa colocação sua, ela tecnicamente está lá no relatório resumido de execução orçamentária do 6º bimestre de 2017. A previsão era de 18 bilhões 429 milhões e a realizada foi de 16 bilhões 512 milhões de reais. Aonde frustrou? Principalmente receitas de capital, são as chamadas operações de crédito. Eu citei uma aqui, a questão do BNDES, que não emprestou para a Secretaria de Educação, não fez o empréstimo. Nós temos isso nas áreas... Bom, estão todas detalhadas lá. Se o senhor olhar em receitas de capital, o senhor vai perceber que nós orçamos 2 bilhões e 300 e realizamos pouco mais de 1 bilhão e 100 milhões. E aí, claro, algumas frustrações de receita que eu acho que o secretário último já demonstrou bem aqui nas receitas correntes. Então, o 18 bi e meio, a correspondência dele são 16 bi e meio realizados. Os 25 bi e meio, o número maior, eles estão previstos como algo em torno de 25, eu não tenho o número aqui de cabeça, mas tenho o maior prazer de dividir isso, fui gestor público, tenho essa responsabilidade com o passado. Então, os senhores estão apenas comparando coisas diferentes, são dois números reais, mas que têm base diferente. Para encerrar minha fala, é importante apontar também, quando o relatório da CGL aponta as retenções, faz parecer ao leigo que a Secretaria de Fazenda passou de passar o recurso para o Fundeb. Isso não é verdade. Os repasses continuaram acontecendo, mas em volume menor do que o que estava projetado. Então, não é que ficamos 6 meses sem repassar, repassamos o que era possível repassar, repassamos a disponibilidade que a Secretaria tinha, e quando o recurso ficou disponível, a decisão foi tomada e foi feita, parte por mim, parte pelo secretário Vinícius que me sucedeu, de regularizar essas contas do Fundeb, ao contrário de outros estados.
encerrando a minha fala, estou à disposição para contribuir. Deputado, eu acompanho o trabalho dessa CPI, penso que ela é muito importante, mas faço aqui uma observação. Acho que nós não podemos ficar discutindo o sintoma. Nós temos que ir para a causa. O doutor Guilherme Maluf, que é médico, sabe que muitas vezes você dá um analgésico para o sujeito, pode fazer ele morrer, porque ele vai achar que está tudo bem, some o sintoma e a causa não foi atacada. A causa é um descompasso como nunca se viu nas contas públicas dos estados no país. Tem que pressionar a União, tem que rearranjar as contas públicas estaduais, tem que dar mais suporte aos municípios. Eu faço uma conta baseada em conversas com secretários de finanças dos municípios. Dos 141 municípios que nós temos no estado hoje, quase 120 dependem do estado para sobreviver. Isso significa que se o estado colapsar financeiramente, vamos falar aí, tem quase 1 bilhão de déficit da Previdência projetado para esse ano, da Previdência Estadual. Ano que vem é 1 bilhão e 200, 1 e 300, isso já chega a 2 bilhões. Se não resolver esse problema, colapsa o estado e colapsam os municípios. Acho que nós temos uma agenda importante. Na emenda constitucional que aprovou o teto de gastos nessa casa, está lá uma série de outras medidas que precisam ser tomadas. E, senhores, eu sei que é um ano político, eu sei que é um ano difícil de avançar, mas agora como cidadão, não como ex-secretário de Fazenda, não como apoiador de ninguém. Eu, como cidadão, dirijo a essa comissão e a toda a Assembleia com esse apelo. 2018 não pode ser um ano só de discussão política e eleitoral. Tem que ser um ano de muito trabalho dessa Casa de Leis para continuar implementando essas medidas que estão lá previstas no artigo da emenda constitucional como medidas adicionais. Falar de reforma administrativa, que não seja para esse ano, seja para o futuro, eu acho que isso é um legado importante que essa legislatura pode deixar. Então, obrigado, estou à disposição. Se precisarem, retorno quantas vezes for preciso. E como cidadão também à disposição dessa casa. Obrigado a todos. Muito obrigado. Gustavo de Oliveira. Procuradoria, alguma interpelação? Alguma? Tá, boa tarde. Eu verifiquei aqui no script da sessão que havia uma consulta à Procuradoria sobre os documentos recebidos pelo Banco do Brasil, documentos de caráter sigiloso. Persiste a necessidade de consulta, manifestação oral? Porque essa matéria, inclusive, ela é correlata a um parecer da Procuradoria que foi manifestado por ocasião da CPI da renúncia e sonegação fiscal. A questão do tratamento dos documentos sigilosos. A Procuradoria ela pode elaborar um parecer por escrito posteriormente, mas tem razões já a serem manifestadas oralmente, se for... Eu prefiro que Vossa Excelência coloque por escrito isso, até porque o presidente Mauro Sávio vai conduzir isso à próxima reunião. A gente aguarda o ofício de solicitação de consulta e apresenta na próxima sessão. Isso. Tá. Ok? Ok, portanto, damos por encerrada essa sessão.